Olá, meus amores, boa noite. Tá de dia aqui ainda, porque estou gravando de manhã para vocês. Não vou conseguir estar ao vivo às 9 da noite, então a gente vai ler hoje, agora, Gênesis capítulo 17, ok? Então, do capítulo anterior, que é o que nós lemos ontem, o nascimento de Ismael, né? Seria Ismael, mas eu falo Ismael conforme eu aprendi. O nascimento de Ismael ele tem um impacto, um efeito muito forte, né, no mundo de hoje. E isso a gente provavelmente deixou claro ontem. Então, hoje, a gente vai falar sobre a circuncisão. E a circuncisão é um sinal de aliança, um sinal da aliança com Deus, né? Então é importante a gente entender sobre a circuncisão, que hoje em dia muitas pessoas fazem, muitas pessoas, né? Mas lá atrás isso teve um significado, isso tem um significado até hoje para os judeus, mas tem um significado para Deus como uma aliança. Então vamos ler e pedir a Deus a revelação da palavra dele. Senhor, estamos aqui unidos, todos debaixo do som da minha voz, sendo todos nós canais da Sua palavra, quando usamos ela, aplicamos ela na nossa vida, onde quer que a gente vá. Pedimos para que o Senhor nos revele a Sua palavra, que o Senhor tire as cortinas espirituais dos nossos olhos, do nosso coração, dos nossos ouvidos, para que a gente possa, através do Espírito Santo, entender a Sua palavra, sem colocar algo, as coisas do mundo acima daquilo que o Senhor deixou escrito, deixou como regra para nós, para entendermos o seu caráter, para entendermos o seu plano e assim vivermos. Então, peça proteção nessa live de hoje, a todos que estão assistindo, peça proteção para que a gente possa estar focados e não se distrair com as coisas do mundo em relação ao que o Senhor ensina, que é o alimento da nossa alma, a sua palavra. Amém, em nome de Jesus. Vamos lá. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Uma coisa que é muito importante na nossa fé com Deus é entender segundo a vontade dele, escrito na palavra inteira. Eu conheço pessoas, vocês conhecem pessoas, que não somente questionam a Bíblia, mas questionam hoje em dia porque, às vezes a pessoa nem leu a Bíblia, mas questionam por que Deus está fazendo isso, por que Deus não faz isso, por que Deus está negligenciando isso, por que parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está ajudando, parece que Deus está deixando isso acontecer, parece que tudo do começo ao fim, capa a capa da Bíblia tem um porquê, e tudo está debaixo da vontade de Deus. Não cai uma folha, isso é bíblico também, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha permitido. Então vão ter coisas sempre que vai estar sendo encaminhado para os planos de Deus, não como marionetes, não como algo que Deus está achando graça, olhando lá de cima, tipo, minha historinha em quadrinho, vamos ver o que essa pessoa vai fazer, o que vai fazer. Não é isso. Mas as coisas que quem está junto dele está seguindo os propósitos e caminhos que ele deixou para nós. Quando ele fala ande segundo a minha vontade, é ande a sua vida, percorra a sua vida, a sua história, as suas escolhas, coisas que você vai fazer, coisas que você vai escolher, segundo a vontade dele, e a vontade dele para a sua vida, né? Isso falando para nós hoje. Aqui, para ele, é a mesma coisa. Para Abraão, ele está falando, ande segundo a minha vontade, seja íntegro, né? Fale o que você. Não, haja como você fala e fala como você age, para você poder ser uma coisa íntegra, uma só, né? Junto comigo. Então, ande segundo a minha vontade. Não é só a sua vontade. O que você vai fazer? A minha vontade é fazer isso, eu vou fazer isso porque é a minha vontade de fazer isso. E aí a gente acaba se afastando da vontade de Deus para nossa vida ou do que Deus quer para nossa vida, né? E diversas vezes as coisas dão errado, as coisas vão por água abaixo e a gente, né, se fica doido e descabela e porque a gente saiu daquele que tem tudo em ordem, tudo organizado, né? Tudo perfeito. Então ele está dando para ele uma chance dele entender o caráter de Deus, que olha, o que eu faço é perfeito, a minha vontade é boa, seja íntegro e ande comigo. Não ande sem a minha presença, né? Não ande só por você e você sozinho. Ande comigo e seja íntegro.
Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Lembrando que essa aliança de Deus aqui, ela é perpétua, ela é para sempre. Então, isso vai implicar com coisas, por exemplo, que existem hoje em dia, da briga de terras que eles têm lá atrás. Lembrando que Ismael nasceu, Ismael não é o filho da promessa, logo qualquer descendência de Ismael, logo qualquer coisa que venha de Ismael, ele terá 12 filhos também, ele vai ser, foi prometido, será prometido, né? A gente vai ver isso. É, então ele tem a vida e a história dele, Ismael tem a vida e a história dele, mas Deus não prometeu a Ismael. Deus prometeu um filho a Abraão, as descendências de Abraão, maior que ele possa contar nas estrelas. Ele prometeu aquilo ali como promessa perpétua para sempre ao descendente de Abraão, não com Agar, mas com Sara. Então, quando as pessoas falam, mas quando existem as guerras hoje em dia, não sei o que, por terras e blá blá blá, eles, também está escrito né, no Torá, também está escrito sobre isso nas duas nações, e vamos lá, foi prometido a um. E esse um teve uma conduta que a gente não pode especificamente julgar aquilo ali, não sei se a gente faria diferente, né? Mas teve uma espera aí de alguns anos para que isso pudesse acontecer, até que eles decidiram pelas mãos deles fazerem o filho, terem o próprio filho com Agar. Por isso que Deus fala, ande segundo a minha vontade. A minha vontade não era que você tivesse filho com Agar, era que você tivesse filho com Sara. E ela vai ter o filho, né? Então, ande com a minha vontade. Senão as coisas se dispersam e vão para outro lugar. Então, lembrando que a promessa da terra de Israel, ao redor ali, a borda onde tem, né, Gaza e tudo mais, parte de Canaã, foi prometida a Abraão e a sua descendência. Ah, mas Ismael também é descendência dele. Deus não considera, inclusive, filho. Ele fala, quando ele fala sobre o filho, ele vai falar sobre o filho, ele vai falar, pegue o seu único filho. Porque Deus tinha uma promessa para Abraão e o filho dele, Isaac, não para que ele fosse ter outros filhos e Deus tivesse que prometer agora a terra para todos os filhos que ele decidiu ter por conta própria, né? Graças à influência de Sara. Então, Deus prometeu a ele. Então, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhe: de minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muito. Deus lhe disse: de minha parte, essa é a aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será chamado mais Abraão, mas seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. E ele está falando de muitas nações, não só os judeus, não só os judaísmos, está falando de muitas nações, isso nos inclui. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. Então, não existe a gente, não, pera, mas isso foi prometido em Abraão, e logo depois em Moisés veio isso e aquilo, mas também foi prometido para sempre, não se acaba, não se termina essa aliança, isso é para sempre. Entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, eu estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, o único. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua. Deus não coloca uma palavra na Bíblia que não seja para ser usada. Ele não desperdiça palavras. Perpétua. Então, para sempre. Quem estiver clamando pela terra hoje, quem estiver querendo a terra hoje, quem estiver buscando aquela terra, é para Abraão, sua descendência, perpetuamente. Não existe mudar a lei, não existe, não, mas foi prometido isso e aquilo. Essa briga vai ser eternamente. A gente leu ontem, então, essa briga vai ser eternamente. Porque quando um clama que aquela terra é dele,
o outro clama que não, essa terra é minha. Foi prometido antes mesmo de Moisés, antes mesmo de qualquer outra aliança, né? Qualquer outra. A gente vai começar a circuncisão agora, mas até o momento que ele está falando, não tem nada de circuncisão ainda. Então foi prometida a terra de Canaã. E se você olhar a terra de Canaã hoje em dia, você vai ver lá, né, a parte de Gaza, a parte de todo aquele espaço era para ser absolutamente a favor, né, e ser de Abraão e os seus descendentes, que foi prometido em um filho chamado Isaque e a sua descendência, com Sara, né, não com outras pessoas. Então, a briga política que acontece hoje em dia, tudo mais hoje em dia, né, vai da interpretação deles, de cada um dos seus livros sagrados, mas que a gente lendo aqui, não só a Bíblia Sagrada, mas o Torá que vem dele. Inclusive, outras nações usam também, né? Os 5 primeiros livros escritos por Moisés também estão em outros livros religiosos. É uma propriedade perpétua a você e seus descendentes que eu prometi, não que você teve com outras pessoas, não que você quis escolher seu próprio futuro, destino, que eu prometi a ele, né? Então, a você e seus descendentes, e eu serei o Deus deles. De sua parte, disse Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros. Se ele está falando do futuro, né? E como é que fala? Se ele está falando do futuro, de algo que ele prometeu, é um filho que está vindo, né? São os futuros descendentes do que ele está vindo, mas o que foi prometido a Deus com ele, Sara. Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias. Aí pergunta, por que 8 dias e tudo mais? É um estudo muito lindo. Quando você for colocar no Google, quando você for fazer o estudo de vocês mais a fundo, né? Se for colocar no Google, a vitamina K e uma outra vitamina que eu esqueci agora, elas são formadas num bebê, né, num recém-nascido, até o 7º dia. Se você de coagulação. Se você fizer a circuncisão antes disso, o bebê morre. O bebê morre de hemorragia, porque não vai parar, não vai coagular. De 7 dias, né, para frente, já existe isso. A vitamina K e também a parte da coagulação. Então, que lindo que Deus deixa claro isso pra gente, né? Porque vai a ciência, que eles estudam com Deus, né, para entender o que Deus falou. Então, obviamente, a ciência é a criação de Deus, né? O homem separou, graças a Deus, alguns cientistas hoje, muitas das coisas da ciência está provando da verdade de Deus escrita na palavra de Deus, né? Mas isso é algo muito interessante para a gente ver que há mais de 2000 anos atrás isso foi escrito e Deus deixou claro que, olha, 8 anos de idade para frente, não faça isso antes, né? Então, enfim, Abraão fez isso, obviamente, com 90 anos, mas o risco de morte, né, para pessoas, para os meninos que se circuncidam antes de 8 anos é muito alto. Então tem que ser para frente, né? 8 dias. Então, 8 dias de idade. Entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, porque Deus está unindo, né? Está convertendo todos eles ali para que eles tenham o mesmo regime de lei, o mesmo regime de fé, para que eles todos possam estar debaixo dessa aliança. Lembrando que todos eles, até a parte da circuncisão, eles eram. Como é que fala? Eu esqueci a palavra. Eles eram gentios, né? Agora, a partir de agora, cria-se uma nação. Então, a partir desse momento, a nação judaica, eles vão iniciar essa aliança perpétua em que todos os judeus são circuncidados até hoje, inclusive, e os futuros também. Tanto os nascidos comprados estrangeiros, tá. Sejam nascidos em sua casa, ou seja, seu povo, né? Quanto sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Não existe mudar essa lei, não existe falar, mas hoje em dia é diferente, porque isso dói, ou porque isso pode acontecer, isso, aquilo, aquilo outro. Perpétua.
qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo e quebrou a minha aliança. Então Deus está falando, debaixo dessa aliança, somente os circuncidados. E a partir deles, uma nova nação será criada, né? E a partir dessa nação, todos precisam dessa aliança, debaixo disso que eu estou fazendo com você, entre eu e você. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, a sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Quando a gente vai estudar hebraico, né, e você estuda a linguagem, a língua e tudo mais, é muito fácil. Depois que você aprende, não é fácil, mas depois que você aprende certas coisas do alfabeto, que também vem disso, né, quando você aprende a primeira palavra, tem uma essência, não é igual a gente que tem assim, letra A, B, C, D, E, F, G, eles têm uma essência por trás de cada uma. O Aham, que seria o Abraham, né? Seria em inglês, no caso, seria esse Ham, é um respirar, é uma forma que você, que é igual Yavé, é a mesma coisa, é a mesma letra. E Deus colocou ali, no nome de Sara e Abraão, né? Como é que fala? O som do espírito, do ar, né? Que é esse sopro da vida, esse ar da vida que a gente viu lá atrás também, né? Em Adão. Então, o nome Abraão mudou por isso e Sara mudou por isso também. Foi adicionado esse espírito da vida no nome deles, que aí quando você for estudar o nome deles, ver no hebraico a primeira letra, como foi colocado e tudo mais, ele vai chegar até o ar da vida, né, o sopro da vida, que aí você estudando, você vai ver que também você vai estudar e ver que também tem Abba, que é como se chama pai, que também fala Abba pai. Então tudo é para mostrar que eles estão agora na presença de Deus, que agora eles estão com... Isso tudo é lindo, é um estudo lindo, que obviamente requer mais tempo, que eu não vou conseguir mostrar aqui agora, não vou conseguir falar e tudo mais, mas quando você vai estudar o hebraico especificamente, você vê o porquê da mudança do nome e tudo mais. Então foi adicionado a eles ali o ar da vida e é por isso que agora eles se trocam de nome. Eu a abençoarei e também, por meio dela, eu darei a você um filho, por meio de Sara, não Agar e não outra pessoa, para que você chame de descendente, que você tenha essa terra dividida, ou não, por meio de Sara. Então, eu abençoarei e também, por meio dela, eu darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Então, ele fala o sim, antes que ele até possa questionar, porque ele poderia dizer, não, mas ela não pode ter filho, mas ela, né? Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis dos povos. Abraão, que agora já é o nome dele, prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? E poderá Sara dar luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então, aqui, a gente sabe que Abraão é pai da fé e tudo mais, mas ele era ser humano, né? E como todo ser humano, a gente não pode colocar ele no nível de perfeição como Cristo, por exemplo, e acho que nesse tom que ele fala, permite que Ismael seja o meu herdeiro, é mais no sentido de tipo assim, aqui tá dizendo que ele riu-se diante a si mesmo, né? Então ele fala, eu tenho 100 anos, né? Como é que eu vou gerar um filho com 100 anos e como é que Sara vai dar luz aos 90 anos? Já não existe isso, né? Ela não pode ser mãe com 90 anos, não existe isso. Então ele fala, Deus, permita que Ismael seja o meu herdeiro, né? Um filho que já tá, né? Já existe e tudo mais. E aí Deus responde para ele, na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança novamente eterna para os seus futuros descendentes, não importa qual regime econômico que estamos, político que estamos, é uma aliança eterna com esse povo que vem do filho Isaque, ok? E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Deus não ia
Porque não foi ele que mandou ter filho com outra pessoa. Não foi ele que mandou ele ter Ismael. Não foi ele que mandou criar outra nação, porque Ismael é uma outra nação. A gente falou disso ontem, provavelmente. Eu espero que a gente tenha falado disso ontem, porque eu estou lendo hoje o capítulo 17, mas hoje a gente vai ler o 16. É, Então ele foi uma outra, criou uma outra nação. E essa nação está aí até hoje, com essa briga eterna, né? Com essas coisas da terra e de quem é quem e que pertence. Então, essa aliança será eterna para os filhos que vêm de Sara, chamado Isaac, né? E aí por diante. E no caso de Ismael, eu levarei em conta o seu pedido. Eu também o abençoarei. Então, assim, esse povo não é não abençoado, é abençoado. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança, aí vem cá, aqui a gente está falando de aqui em cima a gente está falando de uma bênção. Ele vai abençoar Ismael, tá tudo certo. Essa outra nação que a gente vai ver, a gente vai falar mais sobre isso também depois. Essa aliança aqui tá tudo certo, não tem problema. Eu vou abençoar, aliança não, desculpa, essa bênção. Eu vou abençoar esse povo que vai vir dele também, esses 12 príncipes, e a gente vai falar dessas nações e tudo mais, mas esses 12. Mas a minha aliança, o que eu acabei de prometer a você, a terra, né, debaixo da circunstância, isso aqui eu estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com ele, se Deus está repetindo, é porque tem uma importância. Então pode ser que existam pessoas como é que fala? Que duvidem ou que digam, mas seria impossível circuncidar, não sei o quê, blá, blá, blá. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, então, juntos ali. E com ele foram circuncidados todos de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. E aqui começa a saga, a vida, né, de uma nação, que no caso são os judeus, uma nação judaica que acaba de nascer, ok? Finalizamos hoje o capítulo 17. Espero que tenha sido uma live boa. Agradecer a Deus por essa união, agradecer a Deus pelas pessoas que estão ouvindo nesse momento, que a gente está aprendendo na palavra dele, e a gente volta com o capítulo 18 amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, se Deus quiser. Um beijo, se Deus quiser, a gente volta. Fiquem com Deus, e até amanhã. Em nome de Jesus, amém, né? Deixa eu parar aqui e qualquer coisa podem chamar no grupo. Beijo!